Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa rural. O arquiteto acisense Bruno Spinardi, também urbanista, teve uma ideia brilhante. Ele pegou o trabalho de finalização de graduação dele e aproveitou para fazer um trabalho sobre a linha férrea em Assis, o reaproveitamento dessa linha, um espaço tão importante para a cidade, embora esteja abandonado no momento. Este projeto de tão interessante já foi muito discutido na cidade e nós do Programa Rural fomos conversar com o Bruno para sabermos detalhes. Não vai ser fácil colocar em prática, mas parece muito interessante. Tudo isso e muito mais para você no nosso Programa Rural que está só começando. No início do século passado, Assis começava a aparecer no circuito com uma cidade que era um entroncamento ferroviário. Através da estrada de ferro chegou o progresso, né? As pessoas começaram a chegar. Aqui era o antigo sertão. A estação de trem de Assis, aqui na Praça Lindo Luz, é um local histórico e extremamente importante, mas não só no passado. É lógico que aqui estamos e aqui podemos imaginar quantas pessoas por aqui passaram. Afinal, a estação não era só a chegada dos trens, mas era o ponto de encontro de toda a sociedade assisense há 100 e poucos anos atrás. E a linha férrea serviu como fonte de inspiração também para um jovem assisense, arquiteto e urbanista, que vislumbrou em nossa cidade uma possibilidade de fazer um trabalho na cidade onde nasceu e que pudesse trazer uma colaboração importante também para a parte urbanística. É o caso do Bruno Spinardi, que está aqui conosco, participando do nosso programa rural. Como é que foi essa escolha de Assis, Bruno? Olha, eu sou cidadão assisense, né? Vivi aqui a minha vida até a minha juventude inteira aqui. E depois fui para São Paulo. Eu comecei minha faculdade lá, faz 8 anos que eu tô lá. E acho que foi um processo um pouco natural, né? De sair e depois de um certo tempo buscar de novo as raízes. Então foi um processo que me trouxe a reolhar Assis, agora com um olhar um pouco mais técnico, um olhar um pouco mais distante, e utilizar ele como um substrato para que eu pudesse desenvolver um pouco do que eu aprendi lá em São Paulo. Foi uma volta mesmo, um reconhecimento da cidade. Quer dizer, foi o trabalho realizado como final de graduação e você deveria ter outras opções também, né? Eram outras opções parecidas ou totalmente diferentes? Olha, a opção a gente tem muita lá. Até um dos problemas do nosso TFG é que ele é totalmente aberto. Você pode fazer o que você quiser com o tema que você quiser. Mas eu realmente não consegui enxergar outro tema que não fosse Assis e dentro de Assis outro tema que não fosse a linha ferroviária, né? Não fosse a orla ferroviária pela importância, como você já falou, que ela teve na história, que ela ainda tem hoje e dessa perda que ela teve, né, de significado, de conseguir fazer com que ela seja o que ela foi no passado, né? Essa coisa do ponto de encontro, das pessoas retomarem, ressignificarem esse espaço da linha férrea. A gente costuma dizer, né, e desde pequeno, nós que somos nascidos em Assis, que as coisas estão por lá de baixo da linha, lá de cima da linha, ela corta a cidade, né, de fora a fora. Hoje em dia não temos mais trens, mas as pessoas a utilizam para a movimentação de bicicleta, a pé, enfim, e ela deve ser mais cuidada. Mas como é que surgiram esses dados para que você pudesse realizar o trabalho? Afinal de contas, você teve que ir à pesquisa, você teve que ir à luta, você teve que buscar esses dados e informações com outras pessoas. Esse processo foi um processo de 1 ano, né, então um pouco demorado, mas foi um processo de pesquisa mesmo, de ir em diversos setores, em secretarias, falar com pessoas ligadas à ferroviária, falar com as pessoas ligadas à cidade, que moram perto, ou pessoas que têm algum vínculo com essa linha férrea, ou mesmo do trabalho da cidade, pessoas que cuidam da gestão dessa cidade, e buscar essas informações todas e conseguir dar uma legibilidade para a cidade, transformar em mapas, transformar em tabelas, para que eu conseguisse ter algum diagnóstico da cidade. Acho que esse foi o primeiro desafio, né? Conseguir juntar informações que estavam todas espalhadas pelas cidades, cada uma num setor, cada um com uma pessoa, e conseguir juntar tudo isso para um material que me desse base para aí sim conseguir desenvolver um projeto tanto urbanístico quanto posteriormente esse ensaio que eu faço sobre a linha férrea, né? Acho que foi o primeiro desafio foi esse mesmo. Ô Bruno, a gente tem que falar sobre isso, mesmo porque isso talvez possa ferir algumas pessoas, mas um trabalho como esse, e outras pessoas realizam trabalhos parecidos em outras áreas,
Tem muita gente que tem ciúmes, né? Sabe como é que é? Tem gente que colabora de braços abertos, de peito aberto, e tem gente que tem ciúmes. Puxa vida, eu tenho uma informação, eu quero guardá-la, não quero repassar. Você encontrou esse tipo de problema ou não? Olha, encontrei alguma dificuldade, sim. Eu não sei nem se é um ciúme ou se é uma dificuldade, assim, de ter um trabalho a mais para conseguir me dar informação. Ou seja, querendo ou não, se você pede uma informação, a pessoa tem que ir atrás dessa informação. Talvez isso demande tempo, demande trabalho. Então, muitas vezes, eu tive um processo insistente de pedir informação, às vezes 1, 2, 3 vezes, de procurar mais formas de conseguir essa informação. Então, busca de um lado, busca do outro, cutuca aqui, cutuca ali, para tentar chegar na informação. Eu não acho que houve um ciúmes, porque eu acho que as pessoas também estão interessadas em desenvolver a CIS, em buscar o melhor para a cidade. Mas acho que existe de vez em quando uma preguiça, uma desvontade de fazer certas coisas. Mas por fim consegui, assim, muito apoio, secretarias, alguns vereadores, mesmo o pessoal da Unip que estuda arquitetura, muita gente ajudou nesse processo, sim. E agora a ideia também é que, agora com essa base formada, essa base, assim, eu falo muito que esse trabalho agora deixa de ser meu, né? É um trabalho da cidade, não é um trabalho autoral. É uma primeira proposta que eu fiz, mas que eu espero sim, que ela sirva de base para outros trabalhos, para outras coisas, para outras críticas que venham em cima desse trabalho, para que possa mesmo se desenvolver, que não seja uma informação perdida, um livro perdido, uma informação perdida guardada numa gaveta, que ela possa mesmo servir de substrato para outros trabalhos e outras propostas da cidade. Quando você me apresentou esse trabalho, até no notebook, eu fiquei surpreso e acredito que um trabalho como esse, para o urbanista, não basta ele ter apenas o conhecimento, ele tem que ter um controle total da informática também, né, para concretizar esse trabalho. Na faculdade, você já tinha ideia da importância disso e agora, muito mais, com certeza. Sim, não, é essa qualidade gráfica, essa coisa de conseguir passar a informação de uma maneira que dê legibilidade, né, entendendo que também nem todo mundo é arquiteto, nem todo mundo é urbanista, ou seja, você tem que conseguir colocar as coisas numa linguagem que o cidadão comum, que a pessoa leiga, também consiga olhar para aquele mapa, olhar para aquela informação na forma de uma imagem, outro tipo, e consiga ler a mesma coisa que você está lendo, senão você não consegue conversar com a sociedade, conversar com as pessoas. Então, existe sim um trabalho de pegar e traduzir essas informações numa forma que se dê mais legibilidade para esse trabalho, né? Bruno, como é que você entende esse espaço que nós estamos aqui agora? Aqui eu acho que é a parte mais importante de toda a linha férrea que passava em Assis, né? Nós temos, não sei, 2, 3, 4, 5, tem umas 7, 8 linhas aqui, onde os trens estacionavam, passavam, paravam, enfim, né? Como é que você entende isso? E eu gostaria que você passasse a sua maneira bem didática também, para que as pessoas que adoram esse espaço possam, a partir de agora, entender um pouco mais esse trabalho brilhante que você está fazendo. Eu acho que a orla ferroviária, né, mais do que a linha, porque ela se abre, se fecha, é importante mostrar que ela é um espaço que tem múltiplas dimensões, múltiplos usos ao longo dela. Ela se tornou hoje para a cidade um espaço vazio, que alguns espaços têm uso, mas é um espaço muito propício a usos públicos, a uso de lazer, a uso de caminhada, a uso da ciclovia que a gente vê acontecendo. E é engraçado como esse espaço ele mostra muito apto a receber a população mesmo. A gente percebe que muitas coisas acontecem aqui, como foi o caso que aconteceu aqui perto da última virada cultural, aconteceu aqui. Ou seja, é um espaço que puxa um uso, né? Ele atrai para ele certos usos. É uma pena que ele esteja nesse estado ainda, que ele ainda falte alguma coisa para realmente conseguir dar suporte para essa população que quer utilizar. De estrutura, né? Sim, em termos de estrutura, que nem, não tem uma sombra, não tem um banco, não tem um caminho certo. Então conseguir aos poucos, eu acho que é um projeto assim, a compultura mesmo, de pegar pontinho por pontinho e pensar, o que pode ter aqui? É um banco, é uma sombra, é um caminho, é algum equipamento público que vai dar sentido para esse lugar, que vai atrair uso, que vai atrair uma nova dinâmica para esse espaço. Mas em si, esse espaço ele já atrai esse uso, ele já atrai o olhar da população, ele já atrai uma certa vontade de apropriação desse espaço pela população. Acho que o que a gente tem que começar a perceber é que apropriações a população tem feito, como é que a gente lê essas vontades, esses desejos da população e transforma nisso num projeto, numa requalificação desse espaço que possa ser um espaço estruturador da cidade, que possa trazer novas dinâmicas para a cidade, que possa ligar a cidade de norte a sul, como ele já liga, né? Então conseguir ressignificar esse espaço, dar um novo uso, dar um novo caráter para esse espaço. Quer dizer que, conversando com as pessoas que utilizam esse espaço, você também verificou, identificou uma demanda, é isso? Sim, não, acho que existe muita demanda, né? E a demanda do lazer, eu acho que ela existe em qualquer lugar, né? Lazer é uma coisa que nunca é demais, ter espaços de lazer, ter espaço para a população, ter espaços livres. O primeiro trabalho que eu fiz, ainda anterior ao início do trabalho final de graduação, né, que foi o que eu fiz na USP, enquanto eu estava aqui no intercâmbio da Unesp, um dos trabalhos que eu fiz foi esse, de entender as apropriações da orla ferroviária. Então eu peguei e me coloquei como um cidadão aqui dentro.
um cidadão que de repente anda de bicicleta. Então eu peguei e saí pela linha, observando como as pessoas usavam esse espaço. Então o pessoalzinho sentado às vezes na sombra, uma molecada soltando pipa, outra molecada jogando bola, alguns usos que a gente vê que expressam essa vontade, esse desejo da população. Acho que o maior problema da arquitetura, às vezes, é não conseguir entender esses desejos. Eu acho que tem que ter uma preocupação muito grande, entender onde a linha está, onde é que ela, o que ela significa, como as pessoas enxergam isso e transformar isso em potencial, né? Conseguir ver o potencial de cada ponto, de cada trecho dessa linha, como as pessoas usam em cada trecho dessa linha e transformar isso numa coisa boa para a cidade, transformar isso num substrato para virar um espaço realmente de lazer, onde a pessoa possa vir aqui, possa andar de bicicleta, possa vir jogar uma bola, possa ter outros usos mesmo, reativar esse lugar, né? Enquanto conversávamos, 2 rapazes aproveitavam o espaço para lazer e prática esportiva. O que será que eles acham desta ideia? No bate-papo com o Bruno, tanto o Gustavo como o Gabriel, 2 estudantes, estavam passando aqui pela linha férrea, perto da estação. Então a gente vai aproveitar, eles estão batendo papo agora e o Bruno está aproveitando para conversar com eles sobre justamente a utilização ideal desse local aqui para lazer. Vamos ver que eles estão conversando também, porque eu também estou curioso para saber o que eles acham dessas mudanças urbanísticas aqui nesse espaço que hoje está sendo subaproveitado em Assis, né? Bom, posso entrar no meio dessa conversa um pouquinho, tá? Então, aqui o Gustavo e aqui o Gabriel, né? Vocês passaram aí com... Vocês querem que eu dê um show com skate, alguma coisa, não? Hein? Eu costumo... antes do trem passar por aqui, eu já andava já com o skate aqui pela linha. Escuta, vocês conversaram com o Bruno, né? O Bruno deve ter falado um pouquinho desse projeto dele. Ele é praticamente recém-formado em arquitetura e é urbanista. O que vocês acham desse espaço aqui? Ele pode ser melhor aproveitado pela população? Ah, sim, né? Usar esse espaço para utilizar, que nem pedestres, ciclista, skatista, para todo mundo aí que quiser utilizar o espaço também, fazer mais ruas aqui, tudo para ficar melhor, né? Gustavo, você e a sua turma, você e o Gabriel, vocês usam sempre esse espaço? Sim, ainda mais para andar de skate aqui. Andar de skate, talvez não vai para lá de bicicleta, tudo andar de bicicleta também, que nem faz corrida, essas coisas com a bicicleta. Você tá sem o skate, né, Gabriel? Você veio só ver ou você de repente hoje já tá cansado? Trabalhar ali. Ah, então tá. Bom, escuta, né? Alguém tem que trabalhar, né, Gabriel? Ainda bem, né? Senão ficar sem dinheiro é foda. Eu sei, de repente o Gabriel tá trabalhando para que você possa desfrutar um pouquinho aqui. Um dia inverte a situação, pô, é isso mesmo? É isso mesmo. Ó, legal essa história, né, Bruno? Porque a gente está aproveitando a presença dos dois aqui para que eles possam dar um depoimento da importância de uma mudança para melhor, de reaproveitamento desse espaço que é subaproveitado agora. Sim, não, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que a cidade não constrói sem as pessoas, né? Eu acho que a cidade vive para as pessoas, ela existe para as pessoas. Então é importante que as pessoas participem dessa construção da cidade, que elas opinem, que elas tenham espaço para conseguir construir coletivamente esse espaço, né? A cidade tem que ser um espaço formado pelas vontades, pelos desejos, pelos anseios de todas as pessoas, e não só de uns ou outros, mas que a população possa participar, possa entender que espaço é esse, possa dar a sua opinião, o seu ponto de vista sobre esse espaço, não só da linha férrea, mas da cidade como um todo, né? Acho que o que a gente prega muito no urbanismo de hoje é isso, né? Que a cidade ela é formada pelas pessoas, ela é um produto da nossa sociedade, né? Ela representa a nossa sociedade, então ela tem que realmente ser um espelho dessa sociedade e tem que ser também um catalisador para que essa sociedade melhore, né? Então a gente tem que produzir uma cidade que a gente represente a gente e consiga melhorar a nossa sociedade. Eu acho que é bem por aí mesmo, as pessoas têm mesmo que participar dessa construção. Bom, a gente está segurando um pouquinho os dois aqui. Gabriel, que hora você tem que chegar no trabalho lá? Já era pra estar lá, mas sabe, já era pra estar lá também, né? Mas é o seguinte, eu vou dar uma ligadinha pro chefe. Quer teu irmão? É. Então você pode chegar lá daqui umas 3 horas. É brincadeira, a gente agradece a presença de vocês aqui, tá? E se esse projeto der certo e for realmente viabilizado, vai ser mais um espaço tanto para vocês e não só para vocês, né, Bruno? Isso que é importante, tá? As coisas têm que ser feitas e o urbanista tem que pensar dessa maneira, acredito eu, né? Que os projetos são feitos hoje, mas pensando nas futuras gerações. É isso mesmo, né? Não, um projeto desse, como o projeto que eu proponho, ele vai desde o Parque Colinas, né, até lá em cima no Centro Social Urbano, que já existe, né, então são praticamente 8 quilômetros mesmo de projeto, como uma área que seria equivalente à área do Ibirapuera, hoje um parque grande no município de São Paulo. Então não é um projeto também que vai ficar pronto da noite pro dia, é uma coisa pra gente construindo aos poucos, para ser um projeto construído e para ser mudado ao longo do tempo também, né? Eu acho que os usos vão mudando, a gente vai adaptando o projeto, vai adaptando o espaço, do mesmo jeito que a cidade se adapta a novos usos, a novas vontades, é mais ou menos isso. A construção, a cidade é um processo, né? Ela não é uma coisa estática. A cidade se renova a cada dia e a gente tem que entender isso no projeto também.
O interessante é que nós estamos, gente, aqui em frente à estação, na Praça Arlindo Luz, na parte de trás, que por mais incrível que pareça, muita gente ainda não conhece essa parte aqui da estação, principalmente as pessoas mais jovens, né? Conhece aqui a parte da frente, que dá para a Avenida Rui Barbosa e a praça, onde nós temos ali a baiana, com a tapioca, enfim, o pastel. Tem uma área de lazer ali na frente, funciona também a FAC com a parte de artesanato, e essa parte de trás está um pouquinho abandonada. Mas o projeto que o Bruno está fazendo de urbanismo, que é o projeto que ele terminou a graduação dele na FAO, esse projeto ele também tem a intenção de otimizar e de trazer ao uso outras áreas aqui da linha férrea. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai sair daqui e vamos para outros locais onde você vai poder perceber como é que ficariam esses locais. E por que também esses locais inspiraram o Bruno como arquiteto e urbanista, tá? Moçada, valeu, hein? Obrigado a vocês, tá? Tá bom? No nosso programa rural de hoje, nós estamos apresentando um projeto de recuperação urbanística para a linha férrea em Assis. Projeto esse apresentado no trabalho de finalização de curso de graduação do arquiteto e urbanista assisense, o Bruno Spinardi. O nosso programa rural volta em instantes para você. Não saia daí, hein? Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. Enquanto caminhávamos pela linha férrea, eu e o Bruno, nós presenciamos alguns rapazes que sempre utilizam esse espaço tanto para
andar de bicicleta, caminhar, como também para a locomoção na cidade. A moçadinha andando de bicicleta, já aproveitando para lazer, bem aqui atrás da gente, tá vendo, Bruno? Bruno, mas mais atrás, eles vão passar bem em frente agora, né? Com as imagens do Fabinho, nós temos esses dois balcões que são galpões, aliás, que são mais antigos um pouco, hoje funciona um pouquinho a parte de arte, né, aqui da cultura cisense. Sim, a gente tem o galpão cultural que funciona aqui, tem uma outra escola também, uma escola técnica de costura, né, e isso também foi levado em conta na hora de fazer o projeto, né, uma das preocupações que teve foi devolver um pouco dessa memória, conseguir recolocar essa paisagem histórica, essa paisagem que já existe aqui na cidade, devolvê-la para a cidade, ou seja, os galpões, a oficina, uma série de elementos que são elementos físicos que mostram um pouco dessa história, mesmo as casinhas, uma série de casinhas que tem aqui que representam um período histórico, que representam uma arquitetura própria daquele tempo, conseguir devolver isso, conseguir fazer com que a história também apareça um pouco nesse projeto, né? Uma das outras coisas foi entender ao longo do percurso cada um desses trechos, né? Ou seja, setorizar esse conjunto de espaços, né? Entender ele como um sistema mesmo, como o espaço é muito longo, 8 quilômetros praticamente de projeto, entender que cada pedaço desse projeto tem sua potencialidade, tem seus problemas, tem suas vontades. Então entender cada um desses setores, conseguir também pontuar algumas âncoras institucionais que a gente chama, que seriam alguns equipamentos de interesse público, às vezes uma escola, um lugar para cultura, um lugar para saúde, alguma coisa que atraia também a população, algum equipamento que atraia a população para esse lugar. A ideia de conexão, né, que já existe hoje por forma da própria ciclovia que existe, talvez poderia também ter um outro meio de transporte, um VLT, como a gente vê em outras cidades, tal, que está começando a se inserir nas cidades brasileiras, e uma série de outras diretrizes para tentar reaproximar a população, fazer com que esse espaço não seja sempre o espaço que a cidade dá as costas, né? A gente nota andando pela linha férrea que é sempre as costas, é o fundo do lote que dá as costas para a linha férrea. Então, conseguir um pouco também reverter um pouco essa polaridade que se criou, né, da linha férrea ser sempre o fundo. Então, trazer um pouco, fazer com que os olhares se voltem um pouco para essa linha férrea e quebrar um pouco essa barreira física mesmo que a ferrovia se tornou. Ela sempre foi uma barreira física, né? Desde o início da cidade, quando a linha chega, a expansão da cidade até certo ponto ela fica restrita à margem da própria ferrovia. Só depois com a chegada da rodovia, né, e com a implementação de alguns outros equipamentos, tais como a Unesp e o próprio mercado municipal ao norte dessa ferrovia, é que a cidade vai realmente migrar para o lado norte e conseguir ocupar toda essa área que a gente ocupa. Mas ela historicamente sempre foi uma barreira. Então, conseguir quebrar um pouco desse caráter de barreira que ela tem, entendeu? Conseguir juntar um pouco esses dois lados da cidade, né? Ou seja, inserir todo esse lado da cidade na convivência diária da comunidade através dos links com esses espaços, né? Você falou dessas casas, hoje em dia, gente, bom, quem é parente de ferroviário sabe muito bem o que eu vou dizer, as pessoas passam e veem essas casas, esses conjuntos de casas que pertenciam aos ferroviários, né? E choram, se emocionam demais, né? Porque tem a história toda da família que está aí. Né? A memória. Mas como é que essas casas poderiam ser melhor inseridas nesse contexto como um todo? Seriam pintadas, seriam arrumadas, elas poderiam, elas mesmas se transformarem em centros de saúde, em um centro de lazer, enfim. Outra discussão que eu acho que a gente tem é de como viabilizar esse projeto, né? Então, a ideia é sim, abrir um pouco mais essas casas. Hoje a gente já percebe que muitas das casas tem muro, tem grade, tem uma coisa que não deixa você ver a casa. Então, primeiramente abrir essas casas e a forma como isso vai ser feito é uma coisa para ser discutida mesmo, se vai ser um incentivo da prefeitura, se de repente tem uma redução fiscal para que incentive a pessoa a conseguir reformar a sua casa, deixar ela com uma cara boa, Eu acho que existem meios de conseguir chegar numa coisa que a gente quer, numa qualidade que a gente quer. E aí trata da sociedade discutir como é que a gente vai chegar nisso, né? Se é o próprio proprietário, muitas das casas ainda são de filhos, netos, de ferroviários mesmo, que continuam nas casas. Então como é que a gente vai viabilizar que essas casas sejam reformadas, que elas estejam em estado bom, para serem mostradas mesmo, para conseguirem representar essa história. Elas têm que estar boas, têm que estar bonitas para conseguir representar essa história. Então como é que a gente viabiliza isso? Eu acho que é uma discussão que tem que ter, não só para essas casas que são privadas, mas para outros tantos prédios que a gente tem aqui, que às vezes são da União, são da prefeitura, são de diversos proprietários, às vezes públicos, às vezes privados, para como é que a gente viabiliza isso, né? Como é que a gente torna viável esses prédios estarem num bom estado. Esses trilhos que nós temos aqui aos nossos pés, né? Todos seriam mantidos nesse projeto? Alguns deles seriam retirados, enfim? A ideia inicial do projeto é manter os trilhos. Óbvio que às vezes passa um calçamento, passa alguma coisa por cima do trilho, não necessariamente por cima, né?
como acontece em muitas cidades, a gente vê que você para, tem uma pequena pausa do calçamento e ele continua, mas a ideia é a manutenção dos trilhos, pelo que eles representam, pela memória que eles trazem, e eles não são um obstáculo tão grande, né? Sem ter o trem, sem ter o tráfego de veículos, eles não são mesmo representados uma barreira. Então acho que é importante deixar também para preservar essa memória, ressignificar esse lugar, mas guardando um pouco do que ele já foi, né? No seu TFG, o trabalho final de graduação, você fala também, eu me lembro vendo lá no notebook como você mostrou, que nós temos áreas, praças de lazer, né, árvores e tudo mais. Então, vendo algumas peças que nós temos aqui caminhando, é demais, né, Bruno? Sim. E as pessoas que já passaram por aqui devem se emocionar também com isso. Você olha algumas peças de locomotivas, alguns vagões antigos estão abandonados. Essas peças poderiam, com grande criatividade, tornar tornarem-se obras de arte nessas praças, por exemplo. Enfim, para que as pessoas pudessem mostrar para os mais jovens a história, contar como que surgiu tudo isso. Não, sim, acho bem importante, né? Fazer um trabalho mesmo de entender essas peças, esses elementos, né, que existem na linha ferro. A gente percebe muito visual essa coisa da linha ferro, né? O ferro mesmo, a pedra do chão, a madeira, alguns elementos que representam essa linha ferro, com alguns objetos que são também memória desse espaço. Então conseguir talvez utilizar eles para esse projeto, para algum projeto artístico, ou mesmo inserir eles de alguma forma nessa arquitetura, nesse espaço, para também trazer um pouco essa sensibilidade, essa coisa da linha férrea mesmo. Olha, é o seguinte, essa parte aqui, nós estamos vendo a parte de trás do prédio, onde foi o sindicato, né, a reunião dos ferroviários naquela época. Isso é um local histórico, né? Um prédio que infelizmente ele está um pouquinho abandonado, mas ele é um prédio riquíssimo em termos de história, gente, tá? Tem uma mangueira maravilhosa lá também, lá no meio, enfim. Imagina, naquela época, isso aqui e os ferroviários, né? Essa classe tão fantástica que tomava conta dessa região, enriqueceu essa região e trabalhava aqui, povoando esse prédio do sindicato, que era um sindicato fortíssimo, um dos mais unidos, historicamente falando. Bom, chegamos onde eram as oficinas aqui. Que prédio bonito esse, hein? Sim, não, um prédio muito bonito, né? Tem uma arquitetura muito peculiar, que marca mesmo essa época. Tem uma imponência, né? Um prédio grande, tem essa imponência do prédio que é muito bonita, né? Tem um cachorro latindo lá, vai virar protagonista do nosso bate-papo aqui, mas é que hoje está sendo habitado, acho que é um catador de papel, enfim. Mas eu gostaria de mostrar, porque tem muita gente que passa aqui por perto, mas não sabe como é que estão esses prédios por dentro. Aqui ao lado tem uma incubadora, que praticamente é difícil de você observar a arquitetura dele por dentro, foram feitas várias salinhas, né? E esses dois prédios aqui mais abaixo, mais próximos à linha, eles estão ainda praticamente originais, não tem mais o fosso, enfim. Não vamos falar muito mais não, vamos entrar lá, né, Bruno, para que a gente possa mostrar para você e falar um pouquinho da arquitetura e de outras coisas interessantes desse projeto urbanístico do Bruno. Vamos lá. No próximo bloco você entra nas antigas oficinas da Estrada de Ferro Sorocabana junto conosco. Voltamos em instantes com o programa rural para você. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão.
A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. O arquiteto e urbanista cisense Bruno Spinatti aproveitou o trabalho de finalização de curso dele, o DFG, para justamente fazer um aproveitamento melhor de uma área muito importante para a cidade de Assis, mas que no momento não está sendo muito bem aproveitada. Nesse chão que nós estamos aqui já foi feito um aterro, e infelizmente tem muita terra aqui. Aqui as locomotivas entravam, eu acredito que uma locomotiva por cada galpão desses, imagina o tamanho da locomotiva, e ficava uma parte de um túnel embaixo onde os mecânicos mexiam na locomotiva por baixo. Quer dizer, já perdeu essa característica já, mas é um prédio com características arquitetônicas, a gente imagina isso aqui 100 anos atrás, praticamente, conservado. A gente fica imaginando conservado, mas a gente fica imaginando essa construção aqui, os arcos há 100 anos atrás, né, Bruno? Não, sim, tem uma forma muito peculiar, né? Bem bonita essa estrutura, essas grandes aberturas, os grandes vãos, essa luz zenital também, essa luz que vem de cima também, acho que valoriza muito esse prédio, né? Essa coisa da curva. É uma pena o estado que ele está, né? A gente nota também já os pilares começando a ceder, as coisas começando a rachar, as próprias tintas, coisas, vidros quebrados e tal. É uma pena porque é uma arquitetura muito bonita e ela marca mesmo esse tempo, marca esse uso que teve, essa coisa da ferrovia que foi tanto importante para a cidade, né? Eu acho que seria muito importante a gente conseguir revivar esse espaço, conseguir restaurar esses espaços e trazer eles de novo para a vida do cidadão assisense, dar novos usos para eles. Óbvio, a gente não vai ter mais a ferrovia talvez aqui, mas trazer novos usos, fazer com que as pessoas conheçam essa arquitetura, conheçam essa imagem, conheçam esses prédios que fazem parte da história de Assis, né? Acho que é bem importante isso e por isso novos usos, né? Conseguir ressignificar, requalificar esse espaço, dar novas potencialidades para eles. No seu trabalho de finalização de graduação, o que você pensou para um prédio desse tamanho aqui? Eu fico imaginando que você deve ter trabalhado em cima de custos, né? Eu preciso fazer um projeto, tudo bem, é um projeto, mas eu quero fazer esse projeto ser o mais real possível, né? Se eu chegar com um custo muito alto, as pessoas vão simplesmente rir do que eu estou fazendo. E isso aqui, para você ocupar um espaço desse e mexer nele, né? O que você pensou? Sim, é óbvio que qualquer obra de restauração com certeza já vai ser um grande orçamento, né? Não tem como um prédio, muito mais um prédio desse tamanho, só de você restaurar ele já seria um grande custo, mas eu acho que é um custo que vale a pena, que a cidade tem que arcar para conseguir, né? Uma cidade sem passado também é uma cidade sem futuro. Mas por etapas também. Sim, é uma coisa que acho que pode se fazer ao longo do tempo, né? A gente tem que parar de pensar que essa coisa de, 4 anos tem que ficar pronto e tal. Parar de desvincular um pouco as obras de gestão de cidade, né? Conseguir fazer com que ao longo do tempo a gente vá melhorando esse processo, entender que é um processo que às vezes dura mais que 4 anos, dura mais que 8. Um projeto como esse, como eu disse, demora anos, né? Então conseguir fazer com que esses projetos continuem, independente de gestão, independente de mudanças políticas. De repente o quê? Cinemas, salas de arte, salas de dança, enfim, né?
Sim, no caso, a proposta que eu faço aqui para o uso desse espaço, entendendo essa arquitetura, esses grandes vãos, essa grandiosidade que tem esse ambiente, a ideia é deixar ele o mais livre possível, transformar ele numa biblioteca, né? Entendendo que hoje a gente tem uma biblioteca que é pequena, que é difícil de se expandir e tal, e também tentando incentivar, né? O uso da biblioteca ele é muito importante para a cidade. Tem algumas cidades, mesmo na América Latina, a gente tem o exemplo de Medellín, que investiu muito nas bibliotecas. Medellín é uma das cidades mais perigosas que a gente tinha na América Latina, e houve todo um processo de urbanização no qual a biblioteca foi o carro-chefe dessa reurbanização. Então colocar várias bibliotecas na cidade, levando cultura, e óbvio, hoje a biblioteca não é aquela coisa só de livro, né? Ela é uma coisa mais dinâmica, então tem vídeo, tem áudio, tem sala de cinema, tem auditório, tem... Conseguir teatro, um pouco, enfim, sim, colocar um pouco essa coisa da cultura, né? Em Assis a gente também tem os equipamentos de cultura muito centrados, né? A maioria dos nossos equipamentos de cultura ainda estão no centro, então cinema, faca, a maioria das coisas costumam acontecer no centro. Então, conseguir também explorar um pouco outras áreas da cidade com esses equipamentos de cultura, levar um pouco essas coisas para a periferia, para uma população que também tem necessidades de equipamentos de cultura e muitas vezes tem que se deslocar até o centro. Então, levar um pouco da cultura também um pouco mais para a periferia, né? Aproximando mais das pessoas e tornando a cidade mais democrática. Sim, democratizando a cidade, com certeza. Acho que isso é uma coisa que o urbanismo deve prezar, né? Conseguir ser uma justiça social um pouco maior e conseguir democratizar a cidade, conseguir dar acessibilidade para diferentes equipamentos, diferentes coisas dentro da cidade, né? Nesse seu trabalho de finalização de curso, aproveitando essa linha férrea de Assis, tem também alguma coisa relativa a essa discussão já, até certo ponto, antiga do contorno da cidade com linhas férreas, da possibilidade disso existir? Ou não? Ou isso aí é uma outra discussão? Sim, no começo do trabalho eu pensei um pouco nessa coisa, né, do transporte mesmo, de pensar a linha como transporte, mas eu acredito que isso é uma outra, eu pulei para uma outra vertente do que poderia ser trabalho. Esse trabalho, se for se considerar transporte, eu acho que seria um trabalho mais regional, para pensar na região, ou mesmo no estado, pensar nisso como uma rede ferroviária, né? Um projeto que foi há muito tempo abandonado pelo estado e pelo Brasil, né? Então, se fosse esse trabalho, seria uma outra coisa. E aí eu acho que valeria a pena ter um contorno, pensando que hoje em dia você ter um fluxo muito grande de trens no centro da cidade de Assis, atrapalharia um pouco as dinâmicas que a gente já tem, dinâmicas consolidadas na cidade de Assis. Então, eu acho que esse contorno ele é viável, sim, contanto que seja pensado uma política de uma rede mesmo de ferroviária que faça sentido com a nossa produção, que vai levar para algum porto, que vai fazer sentido a esse fluxo de cargas, né? Fora isso, eu acho que hoje não faz sentido, porque hoje a gente ainda não está pensando numa série de questões, numa série de cidades que devem aderir também a esse contorno para conseguir fazer isso viável. Pensar num contorno só em Assis, só numa cidade, não faz sentido, né? Muito mais hoje que a gente quase não tem o uso mais da ferrovia, né? A gente tem um problema aqui em Assis, que é o trecho que liga Assis, que passa por Assis, que vem de Presidente Epitácio, Prudente, liga Assis, depois continua, ele é praticamente paralelo ao trecho que faz o caminho pelo Paraná. Então ele vem em Maringá, passa Londrina, algumas cidades ali, então ele é praticamente paralelo. Então o que muitas empresas fazem? Elas preferem levar suas cargas para o trecho que faz pelo Paraná e escoar a sua carga pelo Paraná. Então é uma série de coisas que são pensadas num âmbito um pouco maior, né? Não só no âmbito da cidade, mas no âmbito regional, quisera eu, nacional, né? De pensar mesmo a política de transportes, tal, que pudesse também desafogar nossas estradas e tudo mais, com o carregamento de cargas, né? Eu acho que é por aí, mas no trabalho, enfim, eu acabo trazendo mais a questão do espaço público para esse lugar, né? Não pensando ele como uma ferramenta de transporte, mas como um uso de lazer, um uso de estar, um outro uso para esse espaço. Bom, o que o Bruno disse é que transformaria então esse contorno em algo como é hoje essa malha rodoviária aqui em volta da nossa cidade, né? Também como uso estadual, nacional, né? Fabinho, me acompanhe um pouquinho, que eu gostaria de mostrar aqui ao lado esse barracão que nós temos aqui, que é o outro barracão igual a esse, só que já está bem diferente desse de baixo que está desocupado. Então vocês estão vendo algumas caçambas aqui, enfim, é uma área que a gente fica imaginando e pensando o quanto ela seria importante para a nossa cidade se ela fosse restaurada, né? Mesmo porque a gente tem notícias até de utilização como ponto de drogas, enfim. E aí a gente fica pensando, uma área histórica tão importante como essa, né, que tornou-se fundamental na vida de tantas pessoas, não pode estar tão degradada assim, de maneira alguma.
o prédio da oficina lá atrás, aquele prédio que nós estávamos lá dentro agora há pouco, né? E é bom a gente conversar um pouquinho com o prédio de fundo, Bruno, sobre qual é a ideia realmente desse projeto, enfim. A ideia do projeto, mais do que um desenho pronto, né, alguma coisa efetiva, uma coisa já determinada, é trazer um pouco da discussão, não só desse espaço, mas do espaço da cidade, né, de como é que a gente poderia ter uma cidade diferente, começar a pensar, né, acredito eu, que a discussão da cidade, de como ela se forma, do que ela poderia ser, tem voltado muito para a agenda da população, para a agenda pública. Então começar a inserir um pouco essa discussão aqui no Assis também, né, do que poderia ser a nossa cidade, como a gente poderia usar, de como que a gente faz para transformar essa cidade, como é que a gente constrói uma cidade coletivamente, né? Então, trazer alguns temas, a ideia agora também é apresentar o trabalho em alguns lugares, né? Estou apresentando aqui para vocês, fui em outros meios, estou apresentando na Unesp, para levar para a Câmara, para a Prefeitura, tentar um pouquinho espalhar um pouco esse projeto para ver o que as pessoas acham, para levantar questionamentos, para levantar perguntas. Eu acho que antes de conseguir ter uma resposta certa, né? Mas que, como eu disse que não é uma resposta, antes de conseguir ter uma resposta certa de qualquer coisa, acho que a gente tem que começar a perguntar, né? A fazer as perguntas certas para ter as respostas certas. Então o trabalho vem nesse sentido, de alguma forma fomentar essa discussão, dar novos elementos para essa discussão acerca da cidade, que engloba também a linha férrea, mas acerca da cidade no geral, que o cidadão possa começar a pensar na cidade que ele quer construir, né? Dentro desses questionamentos que estão sendo feitos em vários setores da sociedade que você está apresentando, desde a jovens estudantes até Câmara de Vereadores, estudantes universitários, né? Como é que tem sido a receptividade do projeto perante esses grupos tão heterogêneos? Não, o pessoal tem gostado bastante, o pessoal louva muito a iniciativa, fala, nossa, legal, alguém trazendo alguma coisa diferente para a cidade, fala, nossa, é difícil ter algum estudante que saia, depois volte e tal. Eu acho que está tendo uma grande receptividade, né? Falei com muitas faculdades, FEMA, Unip, Unesp, todos estiveram muito abertos para a gente criar alguma atividade, para realmente fomentar essa discussão, mesmo na Câmara dos Vereadores e tal. Eu acho que a população tem entendido a necessidade também dessa discussão, né? Tem percebido que a cidade precisa sim ser rediscutida, né? Que tem algumas coisas que não estão funcionando mais nesse modelo de cidade que a gente tem, e tem sim aderido a essa discussão, essa atividade de repensar a cidade. Ou seja, o projeto ele pode sair realmente do papel para a realidade. É viável, é possível, inclusive para aqueles que acham não há viabilidade econômica ou momento econômico, ele pode ser feito por etapas. Você já fez ele planejando dessa maneira para que ele pudesse realmente servir a população. Sim, e mesmo assim, se ele não for feito na íntegra, né, a gente conseguir pontuar algumas coisas para começar a mostrar como algumas coisinhas pequenas fazem também a diferença. Eu acho que é isso, começar a perceber em projetos pontuais, às vezes faz um pedacinho aqui, um pedacinho ali, você começa a mostrar para a população também esse espaço e começa a fazer com que ela tenha vontade de estar nesse espaço e que ela incentive o resto do projeto, né? Então acho que não necessariamente é o projeto que vai ser feito inteiro e nem ser feito assim, né? Como eu disse, acho que a gente tem que discutir se é isso mesmo o projeto, né? Levar para uma parte onde a população possa participar dessa construção, né? Então acho que o projeto ele tem um pouco também de ter as vontades um pouco mais da população, que é uma coisa difícil de fazer num projeto acadêmico, é, né? Uma coisa que demanda tempo, demanda outros tipos de recursos que não se torna viável no ambiente acadêmico, mas que posteriormente pode ser feito, né? Uma análise de como a população acha que esse projeto deve ser, se ela acredita mesmo nisso, se ela acha que não, que uma coisa pode ser diferente da outra, que aqui está certo, mas ali não está, e construindo essas coisas ao pouco, para as pessoas também entenderem a importância do projeto, não só daqui, mas do projeto de cidade, né? Acho que aos poucos, pinceladas e pinceladas, a gente vai construindo esse quadro todo da cidade, né? Bom, você é arquiteto, urbanista, mas tem uma veia artística muito forte também. Você sempre gostou muito de arte. E caminhando por aqui agora há pouco, junto com o Fabinho, nosso cinegrafista, você comentava bastante as artes em grafite que nós víamos pelo caminho, nos muros, nos prédios, né? E você tem uma visão muito peculiar desse trabalho que é realizado aqui na linha férrea e depois também o trabalho que foi realizado lá na fachada da estação, que nós vamos passar por lá daqui a pouquinho. Gostaria que inicialmente você falasse desse trabalho que foi feito pelos grafiteiros aqui. Eu acho que é muito importante a gente também conseguir entender outras linguagens que não seja só a linguagem falada, né? Então entender um pouco essas imagens, esses grafites, essa outra expressão artística que se aparece muito, né, nesse ambiente da linha férrea. A gente vai andando, a gente vai notando vários prédios, tem algum grafite, alguma coisa. Então entender também o que essa população, esses pessoal que grafita está querendo passar, está querendo mostrar para a cidade, né? Eu acho que a gente também tem que ter essa leitura, não pode ser uma coisa só de uma parcela da população mostrar. Não, a gente tem que entender todo mundo, né? Pensar que, olha, a pessoa que está ali, ela
Ela despendeu tempo para estar ali, despendeu dia. Então, tipo, não foi uma coisa banal que ela fez para ela, aquilo teve significado, né? Ela despendeu um tempo dela para estar ali. Então, entender o que ela quis passar, entender como também apropriar essas pessoas, apropriar essa arte, né? Essa arte urbana que eu acho bastante importante, tanto como crítica, como também depois para enfeitar o espaço, para trazer um pouco mais de vida para esse espaço. Então, também levar em consideração esses pequenos, acho que são pequenas coisas que vão dando sinais, vão dando mostras de como esse espaço pode ser. Ah, é um grafite aqui, é uma coisa ali, é um banquinho que a moça colocou na frente da casa e tal. A gente vai entendendo um pouco do que esse espaço pode ser, né? Deixa eu entender. Ou seja, se as pessoas, os grafiteiros, escolheram esse lugar para colocar a arte deles, é porque o lugar já é muito especial naturalmente. Sim, não, tem um significado, né? Não foi qualquer muro que ela escolheu aquele muro, né? Então, entender um pouco dessa dinâmica, do que está passando pela cabeça dessas pessoas, né? Acho que é bem importante colocar isso também na pauta do projeto. Muito interessante saber que um jovem da nossa cidade, apaixonado por essa terra, resolveu aproveitar um trabalho de finalização de curso para apresentar uma outra opção de melhoria de qualidade de vida das pessoas aqui na nossa cidade. O nosso programa Rural volta já já para você. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. O projeto de urbanização do espaço da linha férrea de Assis, transformando-a em local para lazer, cultura e locomoção na cidade, é o trabalho de finalização de curso de arquitetura e urbanismo do assisense Bruno Spinardi.
também conversamos um pouco mais sobre o trabalho em grafite produzido pelo artista cisense alemão. De volta à parte da frente da estação de trem de Assis, a Praça Arlindo Luz, e voltando ao que nós falamos no início, isso aqui era o ponto de encontro político, social da sociedade assisense lá do início do século passado. Tudo acontecia por aqui, ou seja, as pessoas chegavam, as autoridades chegavam pela estação, era uma festa imensa, carros, encontros, quantas pessoas não começaram seus namoros por aqui, enfim, essa parte é a parte histórica e muito importante da nossa cidade. E ultimamente nós tivemos o trabalho de grafitagem, que nós falamos lá, que temos na linha férrea também, Bruno, da fachada. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho. Aqui funciona também a Casa do Artesão de Assis, ou seja, onde os artesãos da cidade têm a oportunidade de expor o seu trabalho. É um local muito interessante, com trabalhos muito bacanas também. E a grafitagem, o que você acha? A grafitagem ela vem sempre assim como uma arte, ela como arte urbana, ela vem como uma arte de crítica, uma arte de chamar atenção para algumas coisas, né? Eu acho que nesse quesito essa arte ela conseguiu fazer o que ela queria com a situação do prédio. É um prédio que há muito tempo não sofria uma obra de restauro, que não tinha nenhuma manutenção, então foi importante sim, óbvio. É uma arte, é uma expressão artística, sempre vai ter pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Acho que aqui a discussão que cabe não é em relação à arte, quem gosta, quem não gosta da arte. Óbvio que tem a questão do patrimônio histórico, do que foi feito, mas também foi feita uma pichação, uma grafitagem que não é um dano irreversível. É uma coisa que também é efêmera, tem uma duração e que não vai impedir um processo de restauro que possa acontecer depois. A única coisa que eu vejo é que essa grafitagem foi feita, ela conseguiu mesmo atingir esse objetivo dela, que era chamar a atenção, fazer com que a população assisense discutisse, né? Nossa, o patrimônio, como é que ele está? Eu acho que foi muito importante para isso, para atentar para esse detalhe. Só que ao mesmo tempo eu senti a falta de um discurso que viesse acompanhando essa obra de arte, um discurso que viesse acompanhando esse movimento, de conseguir discutir com a população também como se faz, primeiramente, qual é o nosso patrimônio histórico, né? A gente tem aqui a estação, mas quais são os outros patrimônios históricos, como é que a gente faz, como é que a gente articula, para descobrir quais são. Aqui, é a catedral, tem algumas casas, como a gente mostrou ali no fundo, de importância, outras casas que talvez sejam importantes, espaços públicos, discutir o que é o nosso patrimônio histórico, primeiramente, e discutir posteriormente como é que a gente faz para viabilizar que esses espaços estejam em boas condições, né? Não adianta a gente vir fazer chamar todo esse movimento e ao mesmo tempo não conseguir discutir políticas que consigam resolver esse problema. Esse é um problema que não é um problema exclusivo de Assis, né? A gente tem muitas cidades esse problema do bem histórico, do bem tombado, que não consegue ter uma manutenção adequada, que não consegue ter um trabalho adequado nesse espaço. Então, não só a falta de memória, mas a falta de vontade política também de resolver. Sim, também, óbvio, isso também envolve política, políticos e inúmeras pessoas, né? Acho que até a iniciativa privada também tem que começar a se preocupar com isso, né? Então acho que esse que é o discurso que a gente tem, primeiro, de delimitar quais são os nossos patrimônios, o que é a nossa memória, o que é a nossa história. E segundo, começar a pensar em políticas que envolvam diversos setores, seja o setor que financiaria isso, seja o setor que conseguiria dar uma atividade para esses espaços, uma atividade cultural ou não, alguma outra atividade, para conseguir realmente ressignificar esse espaço, trazer eles de volta e que eles possam estar aqui, possam estar restaurados, possam estar num estado que realmente faça jus à história da cidade, né? Então, acho que essa discussão que a gente tem que começar, se ela não começou ali, que a gente tem que começar agora, pensar em como viabilizar isso, né? Acho que tem várias formas, tanto como isenção de IPTUs para propriedades que de repente forem privadas, quanto parceria público-privadas que consigam, né, ter financiamento para essas restauras, essas obras que às vezes tem que acontecer. Eu acho que essa discussão que a gente tem que começar agora também na cidade, né? Você tem apresentado o seu projeto urbanístico em alguns locais bem diferentes, como a gente já comentou. Você tem levado também esse assunto entre todos ou não? Sim, eu acho que essa discussão ela acompanha, né? Eu acho que no fim a discussão ela é muito aberta, então cada vez que eu converso com uma pessoa, às vezes a gente tende para um tema, tende para outro, mas esse é um dos temas que está bem costumeiro, né? De muitas vezes quando ele vem muito mais pela intervenção que teve, que gerou realmente, né? Foi uma surpresa e gerou toda essa movimentação de pessoas dizendo gostavam, não gostavam. Então ela é uma pergunta que sempre me fazem quando eu apresento, né? Tipo, o que você achou da estação? O que você pensa disso? É isso que eu penso. Eu acho que foi uma intervenção válida no ponto de conseguir chamar atenção para esse problema, só que agora ela tem que vir acompanhada de uma série de outros trabalhos, outros processos para conseguir discutir como viabilizar essa restauração. Bruno, quais as perspectivas daqui para frente em relação a esse projeto seu? O que você imagina? Qual seria o nível mais elevado de satisfação da sua parte como arquiteto e urbanista? Olha, eu acho que
o que eu mais queria mesmo é ver as pessoas discutindo a cidade, né? Conseguir, eu acho que no Brasil a gente tem um analfabetismo em termos de urbanismo muito grande, as pessoas não entendem as dinâmicas, não entendem como a cidade se constrói. Então conseguir fazer com que essas pessoas comecem a discutir, comecem a entender a cidade, comecem a ter mais consciência do espaço que é delas, do espaço que não é delas, comecem a construir coletivamente. E aí eu acho que assim, um ponto muito importante que a gente vai ter agora daqui para frente, a gente tem um plano diretor, que é um dos instrumentos mais importantes de regulação urbanística, de ordenamento territorial. Então acho que como meta seria conseguir envolver essa população, realmente preparar essa população para que ela pudesse, no ano de 2016, que é quando esse plano vai ser revisto, né, que ela pudesse realmente ter base, ter subsídios para discutir esse plano com clareza, para realmente poder saber o que ela quer e saber como atingir o que ela quer, né? Acho que é isso. Meu maior anseio, assim, como arquiteto e como urbanista. Antes de mais nada, dar abertura para a população e chance para que ela possa opinar e participar, né? Eu acho que os técnicos devem se sentir muito à vontade e felizes quando isso acontece. Sim, não, com certeza. A gente quer que essa coisa do urbanismo, da arquitetura, não seja uma coisa só nossa, né? Quer que as pessoas entendam também, não pode só discutir arquitetura com o arquiteto, a gente quer discutir arquitetura, discutir urbanismo, discutir cidade com a população, que é quem na verdade usufrui dela, quem mora nela. Então é importante que ela saiba também, seja capacitada para discutir esses assuntos. Que haja envolvimento. Que haja envolvimento, com certeza. Que haja participação popular, com certeza. No projeto de finalização de graduação, o Bruno colocou como exemplo de urbanização alguns locais ao longo da linha férrea e fez a arte de como esses pontos poderiam ser transformados, como é o caso do Parque das Colinas, o Clube São Paulo, o Centro Social Urbano, a CEAGESP, entre outros pontos da nossa cidade. Espero que você tenha gostado do nosso programa rural de hoje. Nós gostaríamos de agradecer ao arquiteto e urbanista cisense, o Bruno Spinardi, que se colocou à disposição para colaborar conosco. Caminhamos pela linha férrea, depois também nos ajudou na edição desse programa. A gente sabe das dificuldades que ele terá, enfim, em colocar um projeto desse em viabilidade. Na verdade, nós gostaríamos até que esse projeto acontecesse, e ele pode acontecer por etapas, como já dissemos no programa, algumas partes, né? Não como um todo de uma vez, que eu acredito que fique muito difícil, mas por partes e por prioridades de alguns locais, talvez possa acontecer aproveitando um espaço tão abandonado no momento aqui na nossa cidade, que serve de locomoção, mas que está abandonado. O nosso programa rural vai ficando por aqui e deixando para você, como sempre, um grande abraço e aquele convite que você já sabe. Até o próximo.